Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Raffles Press. Hoje teremos um Biblioteca Submersa a respeito aqui de um livro que foi, então, uma das grandes leituras que eu fiz esse ano, talvez o grande livro, né, que eu li esse ano, embora tenha alguns no páreo, né. Inclusive eu já comentei um, que é o da Sol Negro, né. Mas enfim, eu vou falar de Butcher's Crossing, do John Williams, né. Mas antes eu queria comentar, né, a gente vai ter aí um late pledge, né, da campanha nossa anterior, dos abismos crepusculares, do Tássio, né, precisa de um pouco mais para poder ter a tranquilidade para fazer as impressões, os envios, etc. Então, a campanha volta amanhã, provavelmente, durante o dia, né, e até o final da tarde, né, ela volta. Vamos ter uma nova campanha que é Futurologias. Eu vou fazer um vídeo na sexta-feira, eu vou lançar esse vídeo, ou segunda, que vai ser o dia de lançamento da campanha, né? Ela vai sair na sexta ou na segunda, ao meio-dia. E aí eu vou contar um pouco mais a respeito do que vai ser essa campanha em si, né? Enfim. Mas voltando, Butcher's Crossing, né? Esse é um livro que foi publicado em... Só conferir aqui a data. Ele foi publicado nos anos 60, em 1960, exatamente. Não é? Do John Williams. John Williams é um grande autor contemporâneo da literatura norte-americana. Ele também escreveu uma obra-prima que é Stoner, que talvez eu traga em breve, não sei. Essa New York Review of Books, né, que é essa editora, uma excelente editora, aliás, ela trouxe esses livros dele, né, relançou, né, esses livros assim com um acabamento interessante, não é muito refinado, né, bonita a capa aqui das Montanhas Rochosas, né, mas tem uma introdução, né, aqui de Michele Latiolais, sei lá, né. Bom, fui atender meu gato e eu estava com um pouco de fome, né, talvez, estava reclamando de alguma coisa. Mas voltando, então, são livros simples, relativamente, embora tenham uma boa diagramação, um bom acabamento, né? E, enfim, são obras sensacionais. Então tem o Stoner também, ele é autor, que é um pouco anterior, eu acho. E esse aqui de 1960 e tem mais alguns romances. Ele não escreveu muito, a obra dele é pequena, em romances, né? Mas são todos muito bons, muito marcantes, né? Com uma proposta narrativa muito única que eu vou tentar esmiuçar aqui. Bom, do que trata o Butcher's Crossing? Mais ou menos 2 anos atrás, eu trouxe para vocês uma resenha a respeito deste livro aqui, Blood Meridian, né? É um grande livro, né? Escrito 20 e poucos anos depois, 22, né, anos depois. Quer dizer, deve ter sido escrito ainda nos anos 70, mas foi publicado 20 e poucos anos depois deste, né? E o McCarthy, na verdade, o Cormac McCarthy, neste livro, ele vai numa direção muito diferente do John Williams aqui, é muito interessante. Embora eles compartilhem algumas propostas. A primeira delas é ser uma espécie de, não sei se exatamente anti-western seria o nome, mas é uma espécie de, ou western revisionista, como se costuma dizer em cinema, né? Mas é uma espécie de desconstrução, de desmantelamento de uma certa mitologia americana, né? No caso de Blood Meridian, a questão era o extermínio indígena. Então a trama se passava uns 15, 18 anos antes deste livro aqui. Se passa no final dos anos 1870. Isso aqui se passa no meados do século XIX, né? Uma região diferente também. Aqui é Colorado, um pouco mais para cima, né? Um pouco mais frio. Aqui é Kansas, Colorado, aqui, né? Boston também. E aqui é basicamente Novo México e Texas, né? E México mesmo, enfim. E para ter uma ideia da complexidade da coisa, né? E como o western ele é interessante, né? Porque embora ele seja
inclusive nas categorias do Flávio Cotti, né, que analisa assim, o romance, digamos assim, a narrativa mais assim, simplificada, né, essa narrativa de consumo rápido. É, embora o western esteja nessa categoria, ele tem muitas possibilidades e quando ele é, digamos assim, recuperado por um autor como Cormac McCarthy, né, ou como John Williams, a coisa realmente vai longe. Tem alguns outros westerns nesse mesmo gabarito que eu pretendo trazer depois, né, desses dois. Alguns viraram filme. Esse virou um filme. Vou fazer um rápido comentário do filme que eu não cheguei a ver, então não posso comentar muito, mas vou fazer um rápido comentário no final. Bom, então do que trata este livro aqui? Eu disse que esse aqui trata do extermínio dos índios, quer dizer, do genocídio dos índios, mas ele trata de um aspecto interessante no meio para o final, que é quando o homem, já não é mais o The Kid, né, o garoto que começa o livro, o homem, ele encontra um caçador de búfalos. É bem pro finalzinho. E eles começam a conversar. E eles meio que percebem que eles estavam na mesma, digamos assim, na mesma lida, né? Quer dizer, o Kid, né, o homem, né, ele não matava mais ninguém, ele era uma espécie de segurança de carruagem, guarda-costas, alguma coisa assim. Enquanto que o outro era um caçador de búfalos, né? E aí entra essa questão do extermínio dos búfalos, que é mencionado, né, aqui no Blood Meridian, só que de forma rápida. O foco tinha sido realmente o genocídio dos nativos, né, que acontece durante praticamente todo o livro, através da figura do Glanton, né, do juiz Holden, né, que eram indivíduos que queriam exterminar todo e qualquer indígena na face da terra, né, para poder ganhar dinheiro com isso. No caso do Glanton, porque gostava, no caso do juiz Holden, né. Aqui a gente vai ver justamente o extermínio dos búfalos. Inclusive, eu acho que esse trecho do McCarthy é uma espécie quase de sinalização, né, de reverência a uma obra tão fundamental como essa aqui, Butcher's Crossing, que veio antes, né? E é interessante até a comparação dos dois, porque é uma comparação curiosa, lembra muito algumas comparações da literatura brasileira de autores que também trabalharam em territórios semelhantes. No caso aqui desses dois livros, o Território Western, né? Que enquanto existe uma fúria barroca comparável quase ao Paraíso Perdido do Milton no Blood Meridian, aqui você tem uma contenção maior, uma tradição de um realismo cínico que vem desde o Melville, né, do Herman Melville. Tem uma enorme homenagem ao Moby Dick aqui, né? O Melville, aliás, ele aparece na epígrafe do livro, né? Então, para ver a influência do Melville no livro, é óbvia. Mas passando por Hemingway, por exemplo, pelo West, Nathanael West, que eu traduzi para Carambaia, também um escritor desse grupo, que trabalhava esses elementos de cinismo e através de um realismo descritivo muito complexo, já informado pela vanguarda, já não é um naturalismo, né? O naturalismo seria uma geração anterior a eles, duas anterior ao Williams, né? Que seria o Theodore Dreiser, que também dessa tradição, né? De uma tragédia americana, então também dessa tradição vinda do Melville. O Melville é o grande iniciador de uma certa corrente mais, eu não digo pessimista, mas é mais cínica mesmo, e que observa na realidade aspectos mais complexos. Eles vão buscando esses elementos através de uma narrativa aparentemente descritiva e realista, focada num outro elemento, né? É como se eles fossem alegorizando ou simbolizando, né, transformando em símbolo certos elementos de uma narrativa, assim, na estrutura geral, bastante relacionada à descrição, né? A descrição direta, assim.
E isso é muito bem desenvolvido aqui, num nível, como eu falei, de Moby Dick, dos melhores contos do Melville, etc. Né? E desses outros grandes autores, como o Hemingway, o Nathanael West, né? Ou mesmo o Dreiser. Então, é um livro incrível que segue uma certa tradição da literatura americana diferente, né? Então, se a gente fosse pensar, diferente do McCarthy, se a gente fosse pensar na literatura brasileira, é a diferença entre Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. Eles mais ou menos transitaram o mesmo universo, ou o mesmo tipo de construção narrativa, mas o Graciliano Ramos tinha uma preocupação muito mais descritiva e analítica, né, ou sintética nesse caso, do que a percepção muito mais simbólica e analítica do Guimarães Rosa. Né? Mas do que trata o Butcher's Crossing? A trama é muito simples. É a história de um rapaz chamado Will Andrews, que ele chega numa cidadezinha no Kansas chamado Butcher's Crossing. Né? Essa cidadezinha, ela está tentando se desenvolver, era aquele típico noção da construção da civilização americana, né, da civilização estadunidense, dos Estados Unidos, através da conquista do Oeste, né, que é bem o Oeste mesmo, Kansas, Colorado, e o que é Arkansas, né? O que acontece? Na verdade, ele vem de Boston, ele estudava em Harvard, o pai dele era um pregador, desculpa, o pai dele era um pregador, e ele desembarca em Butcher's Crossing atrás de aventura, literalmente isso. É uma trama que, assim, digamos assim, o Andrews, ele representa a outra epígrafe do livro, que é o Ralph Waldo Emerson, que era um tipo de romantismo nativista norte-americano, muito, muito popular na época, muito, muito, assim, que se espalhou rápido nos Estados Unidos. A versão mais radical e interessante, o Emerson não é tanto, desse tipo de romantismo é a obra do Thoreau, né? Mas aí já tem uma outra concepção, uma visão política. Então a obra do Thoreau é outra coisa, mas mais ou menos bebe de fontes semelhantes. E então ele vai com a cabeça cheia de filosofia do Emerson para essa cidadezinha do Kansas, onde, digamos assim, a ocupação básica das pessoas dali é a caça ao búfalo. E aí a gente chega nessa questão da caça ao búfalo, que eu vou precisar explicar antes da gente entrar mais no livro, né? Nos anos entre 1870 e 1890, os Estados Unidos tinham uma população de em torno, assim, em 1870 ou 60, os Estados Unidos tinham uma população de búfalos nessa região, Kansas, Colorado, Arkansas, sei lá, mesmo o interior de Boston, né? Nessa região eles deviam ter, chegando até a Califórnia, né? Uma região até vasta, deviam ter mais ou menos 50 milhões de búfalos. Ele é chamado também de bisonte ou bisão americano, né? Esse animal. É um animal muito majestoso, né? Ele é enorme, ele tem uma cabeça, parece gigantesca por causa do pelo, né? E esse pelo que vai ser importante, o pelo que ele tem ao redor da cabeça, assim, no corpo, né? É um pelo grande, porque é uma região muito fria, Colorado, né? Perto das montanhas rochosas, uma região bastante fria, neva, não é? Tem tempestade, apesar de neve. E aí esses animais, eles foram caçados. Caçados como? Tem uma foto, eu vou colocar o link dessa foto, não sei se consigo colocar no vídeo, de um caçador em cima de uma montanha de mais ou menos 10 metros, só com os crânios de búfalos caçados. Ali deve ter mais de 1000 búfalos, mais de 1000 crânios. Eles mataram a população no final dos anos, no início dos anos de 1890, meados dos anos 1890, um processo que começou em 1870, ou seja, demorou mais ou menos 20 anos, pouco menos de 20 anos, custou, né, levou à morte de praticamente toda essa população de 50 milhões de búfalos. Sobrou 900, exatamente esse número, 900.
de 50 milhões, não é? Porque... E o motivo dessa caçada é tão repulsivo, é uma daquelas coisas que faz com que a gente perceba aquela filosofia antinatalista como um pouco de razão, né? Porque a ideia de alguns auxiliares do presidente Grant, ele que começou esse procedimento, né, esse processo, era matar os búfalos para forçar os nativos americanos que deram tanto trabalho, né, para, enfim, com os pele vermelhos, com Manches, aquelas pequenas guerras ali territoriais na esteira da tomada dos territórios mexicanos, né, na guerra entre Estados Unidos e México, forçar, não só essas, mas que já estavam praticamente exterminadas, né, extintas, essas tribos de nativos, mas forçar todas as nações, né, de nativos a meio que uma submissão absoluta e a se tornarem cidadãos assim da cidade, sabe? Serem absortos, serem aculturados, porque tem um momento aqui que fala disso, quando eles encontram as primeiras ossadas, e é bem pouco, né? É bem melancólico até isso, que o Miller, que é o caçador, que eu vou falar dele, que é uma figura importantíssima aqui, ele vai descrevendo o que dá para fazer com o búfalo. E é um monte de coisa, uma lista enorme de coisas assim, com cada coisa do búfalo vivo, o búfalo morto, não é? Você pode fazer as coisas com o búfalo vivo, ajudando, né? Tosquiar, essas coisas. Mas quando ele morre também tem um monte de coisa para fazer. Então, assim, era um animal do qual as tribos dependiam, as nações, né? E ele foi extinto para que essas nações passassem fome e fossem para cidades mendigar, ou conseguir um subemprego, ou trabalhar na lavoura para os brancos que tomaram as terras deles. É muito repulsivo, como eu digo, né? E isso era de conhecimento muito antes desse livro. Esse livro trata disso. Como eu falei, com um cinismo, com um controle, né, que lembra um pouco mesmo o Graciliano Ramos, mas acho que ainda mais afiado, né? Então, com cinismo, com controle, ele trata dessa questão do porquê matar esses animais dóceis, magníficos, né? Bom, voltando à trama, o Will Andrews, então, chega na cidade de caçadores, ele está atrás de São cinco personagens. O Will Andrews, ele vai se encontrar com um antigo, na concepção completamente iludida dele, amigo do pai dele, que trabalhou com o pai dele, chamado McDonald's. Esse cara disse que nem lembrava da cara do pai dele e tudo mais, já dá um banho de água fria. Mas o Andrews, ele é muito emersoniano, ele não sente nada disso. Está sempre atrás da essência, romântico, né? E ele... Então, conhece o McDonald's indica ele procurar um caçador de verdade, já que ele quer conhecer meio que... Ele não tem muito uma ideia do que ele quer fazer, o Andrews. Ele confessa isso até... No finalzinho ele fala que ele ainda não tinha nem ideia do que ele queria realmente. Conversando de novo com o McDonald's no final. Mas ele vai no saloon. Olha só que legal, um western mesmo, tem até saloon, mas não tem xerife, nada dessas outras coisas. E no salão ele encontra o nosso terceiro personagem, que é o Miller, junto com o quarto personagem, que é o Charlie Hodge. O Miller é um caçador, mas ele não é um caçador qualquer. Ele é uma espécie de... Desde o primeiro minuto que ele aparece, ele é uma espécie do arquétipo do caçador. E o John Williams, ele faz isso deliberadamente. E o Charlie Hodge é um coitado que vive meio que encostado no Miller. O Miller, ao mesmo tempo, explora esse homem, né? Ele trabalha meio de graça para o Miller, com os trabalhos de caça, que ele precisa de alguém, né, para ajudar. Então é uma relação bastante estranha, uma relação muito estranha desde o início, né? De codependência, assim. Meio paternal, meio perversa, estranha. Já nas primeiras páginas do livro. Lá pela 15ª, 20ª página, a gente descobre o nome de quem está contando a história, que é o Will Andrews, né? É muito interessante isso também. Junto com o Miller e o Hodge, tem uma moça chamada Francine.
A terceira personagem, é a quarta personagem da nossa história, muito importante também. E eles combinam porque o Miller disse que viu uma espécie de, no meio, um vale, no meio das Montanhas Rochosas, no Colorado, bem longe dali, uma semana de viagem mais ou menos. Ele viu uma espécie de Éden, um vale cheio de búfalos, milhares e milhares de cabeças. Como eu falei, tinha poucos ali. Eles caçavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Então não tinha nem ossada direito quando eles, perto da cidade, que é uma cidade de caçadores, né? Você pensa, ué, cadê os búfalos? Morreu tudo, né? E aí ele propõe para o Andrews se ele não queria ser o financiador dessa caçada. E aí que a história começa. É claro que não é spoiler para ninguém o fato que eles vão chegar nesse Eden. Eles precisam se preparar. Tem bastante tempo de preparação, tipo uma semana. Não é? Nesse período acontece algo curioso entre Francine e Andrews, que eu não vou contar, deixo para vocês lerem. Depois eu vou falar da edição brasileira, que também tem uma história peculiar. Mas, depois de uma semana, volta o Miller com um cavalo extra para o Andrews, que chegou de charrete, né, na cidadezinha, e uma parelha de 8 bois para carregar uma espécie de carro de boi gigante que ia carregar as peles dos búfalos que eles iam caçar. E o Hold ia dirigir, né, a parelha de bois, e um sujeito que ia tosquear, né, ele ia, na verdade, arrancar a pele, né, arrancar o pelo, despelar os búfalos mortos, chamado Schneider. E é isso. 5 personagens, é como se fosse uma peça do Beckett, né, Samuel Beckett. E esses 5 personagens, eles vão, digamos assim, se envolver numa jornada muito complexa e muito, digamos assim, de múltiplas camadas, porque não é só uma jornada relacionada à caça, à sobrevivência. Isso também, né? Nesse ponto, aliás, esse livro aqui é considerado uma espécie de blueprint, né, de manual de livros sobre, inclusive de narrativas de sobrevivência, todas eu acho que derivam daqui, do cinema. Tem uma cena que eu não vou narrar como que eles chegam, obviamente, que é o principal, é o miolo desse livro, e o que acontece em si nessa montanha. Eu vou dar umas ideias, mais ou menos, para poder escrever e analisar um ponto principal ainda nesse vídeo. O que acontece é o seguinte, tem um momento aqui, por que esse livro é praticamente um blueprint de sobrevivência? Porque acontece tudo com esse grupo. Cegueira de neve, não é? Enfim, um monte de situações que eles precisam resolver rápido. Tem um momento aqui, esse vale a pena ser descrito, é um pouco longo, vou tentar resumir o máximo possível sem dar muito spoiler, que eles estão indo para essas montanhas do Colorado. E o Miller resolve, o Miller que tem um poder absoluto ali, tudo ele manda, né? Eles resolvem deixar de acompanhar o rio, porque ia demorar muito, tipo 10 dias a mais, mas eles teriam água, né? Então eles deixam de acompanhar o rio e vão no meio da aventura, atrás de poço, atrás de açude, do que for no meio do caminho, com 8 bois, 3 cavalos. A Schneider também tem o cavalo dele, óbvio. E eles, o que acontece? Eles vão e eles tentam acumular o máximo de água, eles montam uma espécie de balde gigante de água, improvisado com lona, amarrada. Ali tudo é improvisado, muito bem improvisado. Não é? O Miller, ele é uma enciclopédia de sobrevivência. E por outro lado, esses elementos, eu não sei nem como que o William nunca passou por isso, óbvio. Então, ele estudou isso, todo mundo destaca esses elementos no livro, né? E eles começam a andar e o Miller promete que eles vão encontrar água em um dia. Após o primeiro dia, tem 1/4 de água na caixa, né, no balde gigante que eles conseguiram montar. Os bois ficam mugindo, assim, de agonia, tentando chegar perto do balde. No final do segundo dia, o Miller manda jogar todos os cantis
deles, porque já não tem mais como voltar também pro rio, eles vão morrer no meio do caminho. Então eles estão no meio do nada, não é? Então eles jogam a água do cantil e o Miller manda eles tomarem um whisky com sede, só para ter algo na boca. E o Andrews escreve isso como se tivesse colocado uma brasa em chamas na boca, né? E eles andam mais um pouco e não acham água. No final do terceiro dia, tem só uma camada de 1 milímetro de água suja, né? Barro puro. Para evitar que os bois morram, porque com sede eles meio que enrolam a língua e morrem, o Miller ele pega esse restinho de água barrenta, pega um lenço e passa na língua dos bichos, né? Ele puxa a língua, vai passando e dá-lhe, vamos continuar. E ele à frente ali, no desespero, assim, exigindo o máximo do cavalo, meio morto também o cavalo. No final do quarto dia eles acham. Isso daqui é ouro puro. É praticamente tudo o que foi feito em filmes sobre Tubarão é assim. Inclusive, acho que Tubarão é um pouco inspirado. A estrutura é a mesma. Um cientista, uma pessoa de classe média que representa, digamos, o pensamento objetivo, que é o xerife. Um caçador, não é? Muito experiente, com uma visão diferente do mundo. Mas e depois, bom, mas esse momento ele não é tudo, e não é só de sobrevivência, porque existe um aspecto simbólico, que como eu disse, seguindo a tradição do Melville, o Williams ele vai desenvolvendo esse aspecto simbólico dentro da narrativa geral. Então você tem uma narrativa extremamente densa desses elementos todos de sobrevivência, de disputa até, né, o Schneider sempre, ele reclama o tempo todo, né, o cara que vai tirar a pele, e com razão, de certa forma, embora ele seja um tipo, digamos assim, repulsivo, né? Mas ele reclama com razão durante essa jornada. Porque o que acontece? Apesar do aspecto concreto da aventura, existe um elemento simbólico que se torna muito, muito palpável com a caçada. A caçada, ela é incrível, não é? Espetacular. Ela é descrita nos mínimos detalhes como você fabrica a bala. A bala é fabricada, né? Ele levava o molde, punha o fogo lá, fazia com chumbo, punha o cartucho, apertava o troço, né? Aí ia montando os cartuchos, carregando, né, nas bolsas lá, nas bandoleiras, carregando dentro do próprio rifle, né, que é um rifle de caça, chama Sharp, um rifle da época de caça. Isso é absolutamente sensacional. Mas não fica nisso. Porque a partir do momento que eles começam a caçada de fato, o Miller se transforma. Ele se torna, na própria descrição do Will Andrews, uma espécie de máquina de atirar e matar. Não é? E ele tenta acompanhar, porque ele é meio inútil, né? É engraçado que, embora ele seja um pouco inútil, e isso pareça ser uma sátira com um intelectual, porque ele é um intelectual, essa sátira não dura muito, ele logo se adapta. Porque é assim que funciona a vida, você adapta ou morre. Então não existe esse sentimento anti-intelectual absurdo. Não é? Ele se adapta. Então o Miller atira, depois o cano, ele estoura o galho que ele usa para, como se fosse o suporte para pôr a arma, né? A gente, em geral, quem faz mira precisa bastante, franco atirador ou caçador. Ele arrebenta a madeira do suporte, da forquilha, tem que fazer outra. O rifle fica quente, vermelho, né? E bala, e ele vai matando, e o rapaz faz, o Schneider, né, vai arrancando os pelos do animal, né, chama hide em inglês, ele não dá conta, é muito, né, então ele se torna uma máquina. E isso lembra muito um aforismo desse livro aqui, Dialética do Esclarecimento. É um aforismo que chama O Homem e o Animal, que está em Notas e Esboços, né. Esse aforismo ele fala, é o meu animal destruindo aqui umas coisas. Ele fala uma coisa muito interessante, é um dos grandes textos assim
sobre, não bem direito dos animais, mas sobre como o homem deveria entender o princípio animal da natureza de uma forma mais complexa. Um dos primeiros raciocínios filosóficos disso na forma de aforismo, e que ele fala, e isso é muito interessante, me lembrou bastante, vem lendo o livro, ele fala que os reflexos que os behavioristas, os comportamentalistas conseguiam dos animais torturados, como ele fala aqui, na mesa de dissecação, aquilo que o sacerdote no altar chamaria de sinal dos deuses, o cientista chama de reflexos. Ele diz que isso tem a ver não com o animal em liberdade. Isso tem a ver com o homem em liberdade, porque o homem é condicionado. O animal, ele quer fugir. Ele não é condicionado, ele não nasce condicionado. E se ele tiver as condições, principalmente o animal selvagem, ele foge, ou ele se vinga. Então, assim, é isso que acontece aqui. Ele age como um mecanismo, um elemento mecânico, matando, 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 matando. E chega um determinado momento que a tensão toda da história ela é muito bem construída porque ela é feita de diálogos. Só que os diálogos são poucos, porque esses homens falam pouco. E só no início e no final da negociação e da cidade. Mas quando aparecem os diálogos, especialmente no meio, né, que é esse processo todo de caça, o efeito é incrível. E o Schneider começa a conversar, que ele fala, bom, tô cansado de comer carne de caça, carne de búfalo, já matamos um monte de bicho, vamos embora. Vamos juntar tudo e vamos embora, vai ter dinheiro para nós aí para anos. Né? Fizeram uns cálculos já, não é? Um outro vídeo excelente, né? Mais de 1 hora falando desse filme, que vale, desse livro, digo que vale a pena, né? Que ele fez o cálculo, daria uns $500 mil, mais ou menos, 400 e poucos mil dólares, mais ou menos, né? Dividido em 4, né? 80 mil, 90 mil para cada um. Na época, bastante dinheiro, daria para anos, de fato. E então ele falou, vamos embora, já tem tudo aqui, vamos embora, sabe? E o Schneider disse que não. Ele precisava de mais alguns dias. Era sempre assim, mais alguns dias. Com o Schneider não, o Miller. O Miller era sempre assim, não vamos fazer isso não. Preciso de mais alguns dias. Aí o Schneider vira, e esse é um momento que lembra muito o momento da Ode à Guerra aqui, com o juiz Holden, né? Quem leu o McCarthy, né, o Blood Meridian, nunca vai esquecer esse momento, creio eu. O Schneider vira para ele e fala, meu Deus, você quer matar todos os búfalos desse vale? Tinha em torno de 500 búfalos. Um pouco mais até. E o Miller não responde. O Miller só fala, eu preciso de mais alguns dias. E é isso. Esse é um livro sensacional. É um livro fundamental. Não perca a oportunidade de ler. Em inglês é o ideal, óbvio, né, para você ler uma espécie de Graciliano Ramos estadunidense. Mas tem uma tradução. Existia uma tradução daquela Rádio Londres, Radio London, sei lá o nome daquela editora, que faliu e ficou no limbo. Eu falei disso a respeito do... É difícil ser um Deus, o livro chama Difícil Ser Deus, né? Que aconteceu exatamente isso, e é triste, porque o melhor, né, um dos melhores livros dos irmãos Strugatsky, que a gente não tem acesso, porque está nesse limbo, mas o milagre aconteceu no caso do Butcher's Crossing. Ele está disponível, uma nova tradução da Arte e Letra, soube disso graças a um membro da nossa comunidade de heresias bibliófilas, Resficta. Participe, é no WhatsApp, tem um endereço, eu acho, ou me peça para eu mandar, né? Participe, a gente sempre descobre ofertas ou raridades e um comunica ao outro, e é um canal, é uma comunidade especializada em bibliofilia. E ele falou que lançaram, tinham mesmo, uma nova tradução de um outro tradutor, não conheço, e eles inclusive lançaram também Stoner, que maravilha, né? Que também acho que era da Rádio Londres. Então,
Eu vou colocar o link dos dois, tanto do Stoner quanto do Butcher's Cross. Os dois valem a pena, comprem, sem pensar muito, vale a pena, leiam. É um livro incrível, é um livro sensacional. Leiam, vale muito a pena, porque as reflexões dele, como eu falei, são níveis, né? Se o nível principal é uma descrição perfeita da vida, né? Muito bem feita, pelo menos, da vida naquela região, naquelas situações extremas, existe uma outra camada da questão do capitalismo, da exploração, que leva ao genocídio, dois genocídios, um ecocídio com a destruição dos animais, um genocídio com a destruição dos indígenas, dos animais que serviam de subsistência a esses nativos, não é? E uma reflexão metafísica refinadíssima, poderosíssima, sobre como nós somos autômatos e como tudo que nós fazemos leva a nada. De perder o fôlego, leiam e fiquem atentos aí para as novidades das nossas novas campanhas, futurologias, vai ter mais um vídeo em breve a respeito dela, e a Late Pledge de Abismos Crepusculares. Um abraço a todos e até a próxima.